No coração do Rio de Janeiro, entre túneis, avenidas e encostas urbanas, existe uma estrutura que guarda consigo um passado marcado por ambições, pressa e tragédia. O elevado engenheiro Freycinet, mais conhecido como elevado Paulo de Fronte, é hoje apenas parte da paisagem carioca. Mas há pouco mais de 50 anos, seu nome se tornou símbolo de um dos maiores desastres da engenharia brasileira. Na manhã de 20 de novembro de 1971, quando o país vivia o auge de seu crescimento urbano, 20 mil toneladas de concreto desabaram sobre uma das avenidas mais movimentadas da cidade, destruindo carros, vidas e deixando cicatrizes que jamais seriam apagadas. Esta é a história completa do colapso do elevado Paulo de Fronte, uma tragédia que expôs falhas técnicas, negligências, decisões perigosas, que transformou para sempre o bairro do Rio Comprido e a engenharia nacional. Antes da tragédia, a cidade vivia um momento de expansão. Era o início da década de 1970. O Brasil crescia rápido, impulsionado por políticas urbanas ousadas pela modernização dos transportes. O Rio Comprido era, na época, um bairro de classe média, com ruas arborizadas, sobrados elegantes e uma avenida charmosa, a Avenida Paulo de Fronte. Ao centro, corria um canal limpo, margeado por palmeiras altíssimas. Mas com o aumento do trânsito e a necessidade urgente de conectar zonas da cidade, algo precisava ser feito. Nasce então a proposta de construir um elevado inovador, uma obra que não apenas modernizaria o rio, mas que também se tornaria o marco da engenharia brasileira. O elevado levaria o nome de Eugène Freycinet, engenheiro francês responsável por desenvolver uma das tecnologias mais revolucionárias do século XX, o concreto protendido, que utiliza cabos de aço tensionados para dar maior resistência ao material. Era também a primeira vez que o Rio de Janeiro utilizava peças pré-moldadas com proteção em uma obra dessa escala. A ideia parecia perfeita. Rapidez na execução, menor custo e, principalmente, a manutenção do trânsito funcionando durante a obra. Uma inovação ousada, mas arriscada, ainda mais em uma cidade cujas equipes tinham pouca experiência prática com essa tecnologia avançada. O dia 20 de novembro de 1971 amanheceu como qualquer sábado no Rio Comprido. Motoristas seguiam para o trabalho, famílias se deslocavam para o comércio local, ônibus passavam lotados pelo cruzamento. Sob o elevado inacabado, o fluxo de veículos parecia tão rotineiro quanto sempre fora. Acima deles, trabalhadores davam os últimos retoques na estrutura. A obra estava na fase final. Em poucos meses, seria entregue. Mas naquele final de manhã, às 11h35, tudo mudaria para sempre. Sem aviso, sem tremor prévio, sem sinal algum, o elevado cedeu. 3 pistas, totalizando 112 metros de concreto, desabaram como se fossem feitas de areia. 20 mil toneladas despencaram em queda livre. O barulho foi descrito como um estrondo metálico seguido por um rugido surdo, ecoando entre os prédios do bairro. No cruzamento abaixo, 20 carros, um ônibus e um caminhão foram esmagados instantaneamente. 48 pessoas ficaram sob os escombros. 29 morreram. Uma nuvem densa de poeira subiu e permaneceu suspensa no ar por quase 15 minutos, obscurecendo a visão e dando ao local um aspecto de catástrofe de guerra. Os prédios ao redor tremeram. Janelas explodiram. Moradores correram pela rua sem entender o que havia acontecido. E, em questão de segundos, um dos maiores desastres urbanos da história do país se concretizava. A cena que se formou logo após o desabamento foi descrita por testemunhas como um cenário apocalíptico. Sirenes ecoando por quilômetros. Pessoas em choque, cobertas de poeira. Gritos vindos de dentro dos carros prensados. Bombeiros tentando, com ferramentas rudimentares, cortar blocos de concreto gigantescos. O resgate durou horas. A chance de sobrevivência era mínima. E, enquanto os socorristas trabalhavam, a cidade assistia atônita pela televisão e pelos rádios a uma tragédia sem precedentes. O governo reagiu rapidamente. Uma comissão técnica foi criada para entender o que havia falhado. As suspeitas iniciais.
Um caminhão carregado com 8 toneladas de concreto havia passado pelo trecho pouco antes da queda. Talvez a estrutura não estivesse pronta para suportar aquele peso. Mas o laudo técnico final, divulgado meses depois, trouxe outra explicação, ainda mais grave. O laudo concluiu: o colapso começou por ruptura por flexão no meio do vão. Havia uma abertura de inspeção mal posicionada que fragilizava a laje. A proteção não estava funcionando como deveria. Havia falhas na execução e possivelmente no cálculo estrutural. Em outras palavras, a estrutura já era frágil antes mesmo de o caminhão passar. Vários engenheiros, décadas depois, revisariam o caso e apontariam que a tecnologia era inovadora demais para a experiência técnica brasileira da época e que, além disso, havia pressa e improviso. O Brasil inteiro parou. Jornais estamparam fotos chocantes dos escombros. As rádios transmitiam atualizações a cada hora. O desastre foi tão marcante que se tornou referência cultural. Foi citado na música O Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, eternizada na voz de Elis Regina. Uma tragédia tão grande que se transformou em símbolo. Após a tragédia, o governador Chagas Freitas ordenou revisão total do projeto. Um novo consórcio de engenheiros foi contratado. O elevado passou por uma reconstrução completa. Finalmente, foi inaugurado em dezembro de 1974, 3 anos após o desastre. O episódio gerou mudanças nos métodos de construção brasileiro, sem a adoção de novas normas de segurança. O caso Paulo de Frontin se tornou estudo obrigatório em faculdades de engenharia por todo o país. Mas nem tudo foi reconstruído. O Rio Comprido, antes um bairro próspero, jamais voltaria a ser o mesmo. O elevado trouxe menos luz natural, mais poluição, ruído constante e uma muralha de concreto que quebrou a harmonia visual da avenida. À medida que os anos passavam, moradores foram abandonando o local. A desvalorização imobiliária cresceu. Em 2020, o bairro registrou a segunda maior queda por metro quadrado de todo o Rio. Uma cicatriz urbana permanente, criada por uma tragédia que era, para muitos, evitável. O colapso do elevado Paulo de Frontin é uma lembrança brutal de como decisões técnicas, políticas e humanas podem convergir para produzir catástrofes. Uma obra levantada às pressas. Uma tecnologia ainda pouco compreendida, um cálculo falho, e a cidade inteira pagando o preço. Meio século depois, o elevado permanece ali, silencioso, imóvel, indiferente ao passado. Mas sob ele, e sob suas sombras, ainda ecoam as histórias de quem perdeu tudo naquele sábado. E enquanto existir a memória da tragédia, ela continuará servindo como advertência. Em engenharia, em planejamento urbano e em vidas humanas, a margem de erro é zero.